Oi, pessoal. Bom, vamos lá. Hoje quero falar com vocês sobre as verbas destinadas ao Covid-19 ao governo do estado de São Paulo. Vou ser bem direta nesse assunto para que fica mais fácil para a gente direcionar o tema. Bom, sou a Sheila Romeira. Para quem está me ouvindo agora pela primeira vez, eu sou, na verdade, hoje uma pessoa que gosta de comentar assuntos políticos. Espero poder contribuir com você com um pouco de informação, porque eu sei que muitas pessoas não têm acesso, às vezes, a uma informação rápida e simples, ou às vezes não se interessam mesmo, mas quem sabe, né, a gente possa chegar a mais pessoas. Então, na verdade, assim, eu vou falar do papel hoje do deputado estadual. Para quem não sabe, eu fui candidata em 2018 a deputada estadual. E uma das coisas que eu mais sempre tive vontade de fazer, que eu mais tenho vontade de fazer, é fiscalizar o executivo. Essa vontade minha vem já de muitos anos, porque eu já atuei como auditora de qualidade, já trabalhei, né, na área de qualidade, e essa parte a gente faz muitas vistorias, faz inspeções, faz toda uma visita em empresas. Então eu pude fazer esse trabalho em várias empresas que eu trabalhei. Desde 99 eu fui da área cosmética, hoje não mais, hoje eu estou na área da assessoria política. Então eu tenho uma visão, né, principalmente do lado da empresa privada, e que na gestão pública, né, a gente não tem um sistema tão rigoroso com a parte de fiscalização, devido também à falta de fiscalização de pessoas para fazer esse trabalho. Eu estive na prefeitura de Guarulhos no ano de 2017, onde a gente pôde até falar sobre uma norma, que era a norma ISO 27000, que era a respeito da... é uma ISO chamada ISO anti-suborno, olha só, ISO anti-suborno, ISO 27000. E é uma ISO que ela visa dar condições para que nenhum servidor público passe por situações que caiam nesse sentido e a pessoa fique nas mãos, né, de quem tem maiores condições financeiras, né, por exemplo, numa fiscalização da saúde, que seja da fiscalização de uma empresa, na parte de vistoria, se a empresa está ok. Então você tem várias situações. Só que quem é que tem realmente interesse em colocar isso numa gestão pública? É muito difícil, tá? Muito difícil, e isso eu apresentei junto com um amigo, meu amigo Wilson Domingues, que ele é um especialista, também um auditor na área de ISO em geral, porque são várias ISOs, né? A gente conhece mais a ISO 9000. E eu trabalhei muito com a ISO 9000, ISO 14000, que é de meio ambiente. A ISO 9000 é para administração em geral, para qualidade, né, para você conseguir que os processos sigam dentro de uma norma e ela consiga mostrar seus resultados, né, sendo eficazes e colocando o que está errado em ordem quando passa por uma auditoria. E imagino que isso deveria ter na gestão pública, mas infelizmente a gente não tem. Então, quem tem o papel de fiscalizar o executivo é o deputado estadual, tá? No caso do governo do estado. Como o meu foco hoje aqui é governo do estado, então eu vou falar um pouquinho do trabalho que está sendo feito pelo deputado Márcio Nakashima, que é o trabalho. E a gente tem hoje assessoria também participando desse processo, né? E aí sempre, porque o deputado não trabalha sozinho, ele tem uma equipe, essa equipe tem pessoas envolvidas, seja de comunicação, seja de assessor técnico, seja de jurídico, sempre tem aí um pessoal envolvido nas atividades que o deputado faz. Então, no caso, né, do governo do estado, o deputado tem a obrigação de fiscalizar o governo do estado. E aí ele, por ser, né, um deputado, acaba sendo cobrado por isso pela população, principalmente. Mas a gente sabe que não interessa, né, para os que vão ser fiscalizados.
Eles não querem que seja feito isso, esse trabalho. Então, no governo do estado, a gente tem aí toda uma situação hoje de verbas destinadas para toda a situação do Covid-19. Então, seja para hospitais, seja para insumos, que são, né, EPIs, por exemplo, equipamentos. Então, você tem várias verbas vindo, tanto do governo federal, tá, quanto até do próprio legislativo, que tinha uma verba destinada para trabalhos dos deputados e voltou, né, para que fosse destinado especificamente ao Covid. Então, além da verba que o estado recebe, que os municípios recebem, também teve essa destinação, que isso dá para saber vendo aí os trabalhos, principalmente do deputado e de outros, e até em diário oficial. Gente, isso está tudo em diário. Não está tão fácil de achar essas informações. Até saiu uma notícia, né, e agora no final de maio, que o segundo estado com menos transparência é o estado de São Paulo. E a gente fica muito abismado porque é o estado mais rico do país, onde tem mais tecnologia, onde há mais condições de se ter, né, a transparência para o público, para as empresas, para quem interessar, né? Eu falo isso porque nem todo mundo tem interesse em verificar. A gente sabe que não é fácil encontrar essas informações, até para nós que estamos na assessoria, a gente que trabalha, os deputados, sente uma dificuldade enorme em encontrar as informações. Muitas delas têm que solicitar ao governo. Então, assim, é lamentável, porque a gente está no século XXI, nós temos as melhores tecnologias, nós temos aí smartphone mais do que pessoas no Brasil, mas ainda há muita coisa que não é passada para o público, principalmente dinheiro público, né? O seu dinheiro que está lá, o seu dinheiro você não sabe o que é feito. Eu vou dar um exemplo aqui. Foi destinado a cidade de São Paulo. Vou falar de duas cidades, eu vou dar só um exemplo, porque tem muitos valores, mas dois que eu anotei aqui para vocês terem uma ideia. Para a cidade de São Paulo foi destinado, tá, do governo federal, vamos falar do governo federal, que foi direto, tá? 1.494.322.322,44. Esse é o valor para a cidade de Guarulhos, tá? Então, quase 1,5 bilhão de verba federal para a cidade de São Paulo, onde esse dinheiro foi usado aí, por exemplo, para hospital de campanha, tudo. Então, assim, esse é um exemplo, tá? Então, outro exemplo, só para vocês terem uma noção, para fazer uma comparação, para a cidade de Guarulhos, onde eu moro, onde eu me localizo, R$ 168.217.598,98. Então, aí, quase 170 milhões de reais para a cidade de Guarulhos. Então, cada cidade vai usar esse dinheiro de uma forma, né, que seja destinado realmente ao Covid. Mas será realmente que está sendo destinado esse dinheiro para isso? E aí onde entra o papel de vereadores nas cidades, e entra o papel dos deputados no estado, porque também é responsabilidade do deputado fiscalizar o dinheiro que está indo para as cidades a partir do estado de São Paulo, a partir do governo do estado. Então tem verba que está indo também para as cidades. Então essa é do federal que eu falei, e tem a que vem do governo estadual para as cidades. E os deputados montaram um grupo chamado PDO, que é Parlamentar em Defesa do Orçamento. Por quê? Porque no começo as coisas estavam muito ainda obscuras, não dava para saber para onde estava indo, tinha pouca informação. Então, eles idealizaram esse grupo, né, do deputado Márcio Nakashima, né, o líder que hoje é o Sargento Neri. Então, eles idealizaram esse grupo e falaram, bom, vamos ver o que eles estão fazendo, porque nosso dinheiro está indo, nós estamos destinando, nós estamos autorizando essa verba. Então, nós temos também que fiscalizar. E começaram a montar essa equipe, esse grupo, onde eles estão fiscalizando. Já fiscalizaram muitas coisas. A primeira ação que deu mais visibilidade aí foi o caso de uma empresa que era de um microempreendedor individual, imaginem só. Essa empresa ganhou
a licitação, né? Porque é uma licitação que não passa por, vamos dizer, por concorrência, você só faz um contrato, porque nessa fase da liberação, tá? Da calamidade pública que foi decretado para o estado de São Paulo, todas as cidades, tá? Não é preciso fazer a concorrência entre empresas, então basta você ter alguns orçamentos, a empresa que tiver o melhor valor, eles vão lá e colocam. Então foi aprovado aí um microempreendedor individual para receber uma encomenda, né, no caso, né, de 14 milhões de reais em aventais descartáveis. Imagina, né, que isso chama muita atenção, o grupo foi investigar e aí viram essa informação, esse microempreendedor não tinha um capital social que desse uma segurança, não mostrava que essa empresa tinha qualquer experiência, até passou nas reportagens se vocês viram ou não, mas só resumindo, tá? Então essa empresa, ela era uma autorizada, um microempreendedor, várias funções e uma delas era edição de livros. O que tinha a ver com a área da medicina? Então eles foram até o local, descobriram o endereço, descobriram a pessoa e aí mostraram. O homem não sabia falar aonde que estavam os produtos, as matérias-primas, não, é que nós terceirizamos, tudo muito estranho. E aí isso veiculou na mídia e o governador acabou suspendendo o contrato dessa empresa. Então, quer dizer, não quer dizer que passe tudo pelo governador. Por isso que o trabalho desse grupo, ele não é para derrubar o Dória, como muita gente deve estar pensando, porque é contra o Bolsonaro. Não tem nada a ver. Esse grupo não é específico político, é um trabalho de fiscalização dos deputados naquilo que compete a eles. Então, é competência do deputado fiscalizar, né, verbas públicas, fiscalizar as ações do governo. Então, tem pessoas, né, rotulando aí os deputados e a mídia deu um ibope muito grande, porque tem alguns deputados que são apoiadores do presidente, então já começaram a falar que todos são bolsonaristas, e não tem, é uma mescla de deputados, tá, de vários partidos. O deputado que eu trabalho é do PDT, nós no PDT não apoia o Bolsonaro, então assim, são várias coisas que estão acontecendo, mas as pessoas querem o quê? Mostrar que quem tá aí fiscalizando tá querendo tendenciar para um lado ou para o outro, e não é isso. Então, gente, tenha muita calma na hora de acreditar em tudo que a imprensa fala. Eu acredito que a imprensa tem um papel muito importante no país, mas analisem sempre com muita parcimônia, porque nesse caso nós tivemos aí, né, apenas uma emissora que falou o que realmente aconteceu e até já mostrou algumas denúncias. E aí eu fico pensando, poxa, eu que sempre fui uma apoiadora da imprensa, gosto de todas, eu sempre escuto muita coisa, vi uma situação muito tendenciosa essa semana. O que aconteceu? Foi feita uma visita por esse grupo de parlamentares, né, do PDO, ao hospital de campanha do AMB, da cidade de São Paulo. Então, aconteceu deles irem até lá e sentirem que havia alguma coisa que o pessoal não queria mostrar. E eles, por serem parlamentares, deputados com direito e dever de fiscalizar, eles podem também ir às empresas que são contratadas pelo governo, eles podem fazer tudo isso. Então, é o papel deles, esse trabalho. E aí, eles foram até lá e teve um tumulto, teve uma confusão, porque eles tinham que pedir autorização, eles ficaram horas esperando a autorização, né? O deputado Márcio passou por dentro, porque ele entrou por outra das entradas, são algumas, acho que tem 2 entradas no AMB, ele entrou por outro lado e conseguiu verificar uma ala que estava, né, sem ninguém, sem pacientes. Então ele mostrou esse vídeo e algumas pessoas, ele falou, ali estava vazio. Não quer dizer que todo o AMB estava vazio e depois disso eles foram mostrando. E aí teve vários vídeos durante o dia. Mas algumas pessoas acham que ele quis dizer que estava tudo vazio. Não. Quem assistiu e quem acompanhou o noticiário, quem viu, né, por fontes seguras, até da página deles que eles fizeram ao vivo, né, dos deputados que estão nesse grupo, podem pesquisar, gente, tá lá. Tem 5 vídeos do mesmo dia, na semana que passou agora, e onde tem as informações. É um pouco longo, mas vocês vão ver tudo o que aconteceu.
Então, a ideia é que esse grupo faça esse trabalho. Então, o governo do estado chegou a falar, né, que eles estavam sendo... criticaram, né, o trabalho deles, falando que eles queriam meio que aparecer sensacionalistas, né, várias coisas que o próprio Bruno Covas, prefeito de São Paulo, falou. E é muito triste, porque a ideia é que eles possam, se eles são gestores responsáveis, eles falariam, olha, nós não temos nada a esconder, nós vamos sim abrir as portas para qualquer deputado que queira vir aqui, conhecer, conversar. O Dória, o governador, sabe do trabalho que está sendo feito. Então ele mesmo deveria falar, bom, vamos ver o que está acontecendo, eu quero ouvir vocês. Mas não, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Criticar o trabalho, porque é muito mais fácil de negar, né? Muito mais fácil você falar contra aquele que está tentando mostrar as coisas e fazer o trabalho, né, corretamente, é mais fácil você bater nele, né? Bater nessa pessoa que está trabalhando, tentando fazer seu trabalho. E essa, infelizmente, é a política dos jogos de interesses. Infelizmente, alguns usam para se beneficiar. E eu lamento muito pela imprensa ter veiculado de uma forma que foi muito triste, porque não é fake. Várias partes do pavilhão lá do AMB estavam vazios, tá? Então, nós tínhamos uma situação que foi mostrado a real, tinha partes vazias, tinha outros que não. Então, onde o deputado Márcio mostrou, estava vazio, porque não estava ativado. Então, quer dizer, vamos lá. E aí eu faço aqui a pergunta para vocês. Sempre, gente, pensem, não aceitem tudo sem questionar. Sempre fui uma pessoa que questionei tudo, é por isso que eu fui auditora, é por isso que eu trabalhei sempre na área de fiscalização do que precisava fazer na área de cosméticos, porque eu não tenho medo, eu falo, eu pergunto, porque é assim que eu aprendi muita coisa nessa vida, tá? Não aceito muitas coisas só por aceitar. Sempre tem uma pulguinha aqui atrás da orelha que fica, será mesmo, né? Então eu questiono muito sobre muitas coisas. E aí eu te pergunto, a quem interessa esconder o que estava lá desativado no AMB? Sendo que nós temos já em São Paulo, tá? Então para quem mora em São Paulo sabe, tem o hospital de campanha do Ibirapuera, tem o hospital de campanha do Pacaembu, né? E aí fizeram do AMB. O AMB é uma estrutura muito grande, primeiro falaram em 1.800, mas a pessoa que atendeu lá, os deputados, falou que é de 1.400, mas só está usando 30% da capacidade desse local. E aí eu pergunto, e o dinheiro tudo para alocar lá? Porque falaram, não, mas se paga só o leito que está sendo ocupado. A empresa, né, recebe do leito que está... Gente, mas e o aluguel de tudo aquilo? O gasto que está dando para que a empresa dá, mantendo toda aquela estrutura com luzes, com energia, com água, né? Tudo. Então, assim, fora os profissionais. Então, como que a gente pode... Eu falo para vocês, como é que foi previsto uma coisa 3 vezes maior que não foi usada? Tudo bem, nós temos uma situação de pandemia, a gente está aí na subida, está no pico, a gente não sabe ainda se está no pico, mas você tem alguns lugares sem nada, que já lotaram. Por que parte dessas estruturas ou esse dinheiro que foi usado lá não já remanejaram para outras cidades onde já colapsou, como aqui em Guarulhos, que os leitos chegaram já ocupados quase a 100%. Então nós temos aí uma situação onde sobra de um lado, então está sendo usado muito dinheiro de um lado, gastando, mantendo aquilo lá, né? Sendo que poderia ser menor. Então toda aquela empresa que ganhou aquele valor absurdo não era necessário. É isso, e é disso que os deputados estavam falando. Então, quando a gente fala, né, que a fiscalização tem que ser feita e quem combate tem algo errado, então tem alguma coisa, se você não deve, você não teme. Se tivesse tudo certo, não tinha porquê haver tanto auê, secretário ligando pro deputado, um monte de gente tentando impedir a entrada deles, daqui a pouco começa toda uma movimentação e começa a chegar gente de tudo quanto é lado e o deputado gravou tudo. Tá tudo na página dele, do deputado Márcio Nakashima.
Eu acompanhei tintim por tintim a tarde toda, só acompanhando toda a ida deles lá, porque foi tudo gravado ao vivo. E a gente estava tentando para poder pegar informações e sempre tá atualizando o pessoal. E aí, gente, como que a gente pode acreditar em quem está tentando arranjar meios para impedir? E aí, depois, no final, tudo, né, encerrado e tal, aí ainda veio denúncias. A Record recebeu denúncias, né, de médicos de forma anônima, de condições precárias que eles estão passando lá, de troca de plantão, eles dormem às vezes até no chão sem coberta, então é bem difícil, então várias coisas acontecendo, e aí eu falo para vocês, que sim, que se fiscalizar, o papel do deputado é esse, e independente da sua corrente política, esse é o trabalho dele. Na LESP, gente, quase nunca se ouve falar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Hoje só se ouve falar um pouco mais, porque já deu, né, conversa com a da Previdência, e o deputado foi contra a votação pela nova Previdência. Então, assim, ele foi a favor dos trabalhadores, sempre lutando para mostrar o real, ele sempre muito educado com todo mundo. Lá no vídeo mostra ele sendo muito atencioso com todo mundo, ele ficou bem estressado no começo, e tá certo, porque quando se tenta impedir as coisas, não dá para ficar calado, não dá para ficar calminho. Então, tem coisas que nós temos realmente que às vezes pegar, ser um pouco mais firmes, e isso às vezes assusta ou incomoda aqueles que não querem, né, passar, né, por isso, por essa fiscalização. Bom, eu queria passar essa realidade para vocês. Não é fácil, o trabalho de parlamentares, eu que fui só uma candidata, mal sei, mas estou sentindo hoje na pele sendo uma assessora, estou gostando de muita coisa que eu estou aprendendo, tem muito trabalho para ser feito, ninguém tem noção do tanto de coisa que é feito no mandato. E eu falo para vocês, às vezes as pessoas falam, assessor não faz nada. Gente, ontem eu trabalhei o dia inteiro fazendo pesquisa para o mandato, a gente vai fazendo, no domingo hoje eu estava também respondendo algumas questões, e muitas vezes o mandato ele não para. Sabemos sim que há pessoas que fazem um certo, né, até infelizmente, prejudicam, né, o trabalho de outros, mas isso com o tempo são substituídos, são pessoas que às vezes não ajudam e depois são trocadas, porque hoje, gente, não dá mais pra gente ter gente que não faça nada. Então, não existe mais essa situação, porque tudo tá aí na mídia, né? Então, tudo dá para se controlar. Você mesmo pode entrar e procurar os gastos dos seus deputados, de quem você votou, saber o trabalho que está sendo feito, procure nas páginas. Eles têm página no Instagram, Twitter, Facebook, tudo. Então, assim, informação tem aos montes. Então, quando vocês quiserem, eu também estou à disposição, pode me chamar no privado, pode me mandar perguntas para mim, para eu responder depois, porque eu acho que é interessante que nós saibamos o que está sendo feito com o nosso dinheiro. Isso sempre me incomodou muito, quando as pessoas simplesmente escondem as informações. E a gente precisa melhorar muito, mas só vai melhorar quando a população quiser, a população cobrar. E aí a gente vai ter muita melhoria nessa parte, principalmente para onde está indo o nosso dinheiro, porque a gente já paga muito imposto, então a gente precisa saber o que é feito, tá? Eu acho que hoje eu vou fazer esse vídeo só para informar vocês, porque é mais para a gente ter a noção e para a gente acompanhar. E falo para vocês, eu tô nesse trabalho, eu gosto do que eu faço, então eu gosto de falar com vocês. Espero muito que eu possa ajudar cada vez mais aí o deputado que eu trabalho, que é o Márcio Kashima, e eu pretendo sim fazer muito pelos que precisam junto com ele. Então eu sempre tive essa vontade, hoje estou realizando, né, esse outro lado, porque eu já estive no executivo também, e foi um aprendizado bom, mas está sendo muito mais gratificante no legislativo. Então, trabalho legislativo é deputado, né, deputado estadual, federal, vereadores legislativo. Se alguém tiver algumas dúvidas, que essas dúvidas são básicas, gente. Quando a gente fala de executivo, a gente está falando de governador, presidente, prefeito, e tem muita gente que não sabe.
Então busque informação, busque estudar, tem vídeos rápidos sobre essas coisas, eu tenho estudado bastante e eu espero compartilhar um pouquinho com vocês, tá bom? Então, se vocês acharem legal, curtam minhas páginas, meu perfil aqui no Facebook, na minha página, tem também no YouTube, esse vídeo vai pro YouTube daqui a pouco, depois fica lá. Vou estar no Instagram às 22 horas, falar um pouquinho também, então agradeço vocês que puderam aqui me acompanhar, tá bom? Boa noite, boa semana para vocês e semana que vem vou falar de Guarulhos, que é a cidade onde eu atuo. Então eu vou falar um pouquinho da política aqui. Semana passada eu falei do governo federal, tá? Tudo gravado aí nas minhas mídias. Essa semana agora, falando do governo estadual, semana que vem do governo municipal, ok? Até mais, gente. Boa noite. Obrigada.